crônica, como é que isso está sendo gerenciado? Que tipo de serviços estão sendo propostos? Você conhece o perfil de saúde da sua população? Né? Então, a gente ficava abismado de ver como é que algumas operadoras de saúde, na época, isso já faz alguns anos, conseguiam administrar os seus planos de saúde sem conhecer. Era uma coisa assim, basicamente de operação. O médico atendia, manda a fatura, eles pagam a fatura e a população. E o perfil de saúde? Quem que vocês estão atendendo? Qual é o seu grande problema? Ninguém conhecia. Ou seja, não havia gestão da saúde. Felizmente, isso começou a mudar. E o médico do trabalho, ele é naturalmente um gestor de saúde, porque ele tem a saúde de uma população, seja ela pequena, média, grande, depende do tamanho da sua abrangência, está na mão dele. Né? Ele faz exame, ele examina essa pessoa a cada ano, a cada 2 anos. É uma situação privilegiada para fazer a gestão da questão da saúde e, obviamente, o que vem por trás disso, né, os custos, como alocar recursos, como conseguir recursos, vem depois. Então, o que nós vamos comentar é muito dessa questão da gestão da promoção da saúde propriamente dita. O gerenciamento de doença, que também é um aspecto importante, nós vamos passar mais rapidamente. Né? Hoje, toda a operadora de saúde, ela tem alguma, e médicos do trabalho na sua empresa, ele tem alguma estratégia de gestão de doente crônico, por exemplo. Né? Os doentes crônicos são chamados ao ambulatório. O que eu estou falando? Estou falando do hipertenso, do diabético, né? Do asmático, às vezes, as pessoas que têm doenças osteomusculares, não só LER, mas a lombalgia, que às vezes não é ocupacional, são doenças altamente impactantes em custo e que nunca foram gerenciados. Fica alguma coisa de diagnostica, trata, volta de novo, afasta novamente. Isso nunca foi gerenciado. Hoje já existem alguns investimentos nesse aspecto do gerenciamento propriamente dito. Tá? Então, tanto seja do plano de saúde, qualquer forma de plano de saúde, ou através do famoso disease management, que é a gestão, por exemplo, desse plano, as doenças graves, aquelas pessoas que já acarretam um custo importante para a empresa, o sujeito que já infartou, o sujeito que sofreu um acidente grave, ele já tem um acompanhamento posterior. Isso, felizmente, foram ganhos no processo de gestão. E eu sempre chamo a atenção, rapidamente, nessa questão do tratamento crônico, que tem muito a ver com promoção de saúde, que é a adesão ao tratamento. Tá? Nós vivemos um mundo de ilusão se nós acharmos que todos os hipertensos estão tomando o remédio direitinho e todos os diabéticos estão fazendo todo o tratamento direitinho. Né? Num estudo recente de uma colega no ambulatório de clínica geral, no Hospital das Clínicas, ela atendeu mais de 210, ela pegou 210 diabéticos que vinham sendo acompanhados no ambulatório de clínica médica geral e analisou caso a caso para ver quem estava sendo bem controlado, qual era. Vocês fazem ideia do ponto de vista da saúde como um todo, desses 210, quantos estavam bem controlados do ponto de vista de diabetes? 10%? 10%? 2 pessoas, 1%. Tá? 10% estavam bem controlados do diabetes. A glicemia estava ok, mas estavam hipertensos, tinha outra comorbidade que foi lá. Então, isso no hospital geral, onde o medicamento é gratuito, né? Não falta remédio, as pessoas conseguem. Adesão a tratamento é um item da promoção da saúde do portador de doença. Tá? Mas vamos voltar para a nossa questão da promoção de saúde. Eu acho que esse gráfico ele expressa bem o nosso pensamento como agora um gestor em promoção de saúde. Eu vou implantar programas. Agora eu não estou mais pensando só no que eu posso fazer dentro do ambiente do consultório, mas o que eu posso fazer com a minha população de trabalhadores na minha empresa. Então, eu acho que um programa de promoção de saúde, ele se estriba em
três pilares, ele se apoia em três pilares principais: políticas organizacionais, ações coletivas e ações individuais. Vocês vão tentando, a partir daí, fazer a relação com aquelas estratégias que a gente falou lá no comecinho da Carta de Ottawa, né? Agora, eu não consigo entender um programa de promoção de saúde sem que a base seja o conhecimento do perfil da população. É como a doutora Ana falou, né? Vocês sabem quantos fumantes você tem na sua empresa? Eu acho que isso até é possível saber, né? Quantos por cento de pessoas... Mas qual o estágio de motivação dessas pessoas para a mudança? Tá? Hoje, a gente sabe que o programa pelo programa, ele corre um sério risco de ineficácia, tá? Ou de inefetividade. Por quê? Se eu tenho uma população com baixa motivação, eu posso fazer palestra, eu posso trazer especialista, eu posso dar suporte financeiro para a compra de remédio. A motivação é baixa, essas pessoas elas não vão aderir ao programa dessa forma, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Como a Ana falou, né? Conhecer não só o perfil de saúde da pessoa, da população que eu vou trabalhar, mas conhecer também os estágios de motivação dessas pessoas a mudar. Então, o perfil de saúde implica no reconhecimento da demografia. Se eu tenho mais homens que mulheres, se eu tenho mais idosos do que jovens na população, tá? Os fatores de risco de doença futura, as doenças já instaladas e o nível de motivação em relação às necessidades de mudança que são prementes. Tá? Isso eu posso fazer através de questionários de saúde e pesquisas, é um procedimento comum fora do Brasil, comum no Brasil também. As empresas passaram alguns questionários para identificar tudo isso que eu já falei aqui em cima, né? Mas o médico do trabalho, ele tem um instrumento que é poderosíssimo nesse aspecto, que provavelmente é insubstituível, porque você passar um questionário, a gente sabe que o questionário ele traz informação fidedigna, as informações são fiéis, mas elas podem estar sujeitas a algum tipo. Agora, você conversar com a pessoa e retirar essa informação ao vivo, né, isso não tem substituto, isso seria o padrão ouro de você, para você aplicar um questionário, é você comparar com aquilo que você obtém numa conversa que vem do exame periódico. Tá? Então, a coleta dessas informações, o seu processamento, é lógico que você precisa ter uma infraestrutura aí, jogar isso numa planilha eletrônica, ter alguma forma de controlar, né, para você poder acessar depois essas informações. Tá? Então, questionários de saúde, essas informações podem ser maximizadas através do que vem nas consultas médicas espontâneas. Às vezes, numa consulta espontânea, aparece um fator de risco que a pessoa não comentava lá no exame periódico, não comenta no exame periódico. Então, é útil ficar atento nessa situação. Tá? Bancos de dados de saúde, isso principalmente as operadoras estão tentando desenvolver, e no trabalho da saúde coletiva, as informações populacionais. Não importa como, mas eu acho que é importante saber quantos sedentários tem, quantos fumantes tem, como é a questão do álcool. Isso está enviesado, mas tem que tentar conhecer, tem que perguntar. Se não perguntar, não vai saber nunca. Como é que é? A questão do comportamento sexual acho que nem foi muito abordada, mas isso é extremamente importante, né, para a prevenção de DST/AIDS. Tem que aprender, nós temos que aprender ou reaprender a introduzir isso nas nossas práticas e começar a transformar esses dados que estão aí espalhados nos prontuários em informação. Né? Eu estou falando agora como gestor, eu quero pegar esses dados, olhar como um analista de fora, que, opa, peraí, olha, apareceu um problema aqui, eu não fazia ideia. Né? E a hora que junta aquelas informações, aqueles dados todos, é que eu começo a obter informação que pode servir para o meu programa de promoção de saúde. Tá? Então, a base, eu considero, é o conhecimento do perfil de saúde. A base de toda a gestão, de toda a promoção de saúde, é o perfil de saúde. A partir daí, eu começo a implantar as intervenções, né? Que elas podem ser de natureza
da política organizacional, que é basicamente implantar o conceito da prevenção, tá? E colocar a infraestrutura da organização a favor da promoção de saúde. Na prática, eu preciso, eu estou até comentando com o Cláudio, né, da Uzi Minas, campanha de comunicação e marketing interno. Então vocês vejam que aquela questão lá da intersetorialidade que se falou lá no começo, como um princípio para a promoção da saúde, ela começa a se refletir a intersetorialidade no contexto da organização, da empresa. Tá? Então, campanha de comunicação e marketing interno. Eu preciso ter o apoio destas duas áreas, porque a minha informação eu detenho, mas como ela deve chegar no meu trabalhador, talvez seja o pessoal da comunicação e de marketing que saiba. Tá? Então eu tenho que aprender a interagir com essas áreas. Integração das pessoas no planejamento de programas, que nós tentamos fazer através dos comitês de promoção de saúde, né, mas que pode ser através da CIPA. Né, levar, olha, eu estou pensando em montar um programa assim, né, qual que é a visão da CIPA, como é que pode... Às vezes vem informações nessa participação do trabalhador que são enriquecedoras e que podem mudar, muitas vezes, o caminho do programa que eu estou pensando em implantar. Outra forma de você promover saúde com base em política organizacional é através de subsídios. Isso já se faz naturalmente, né? Quando você subsidia, ou você compra uma vacina e aplica, né? Faz uma vacinação antitetânica em massa, por exemplo, oferece em massa para os seus trabalhadores. Ou você subsidia adesivo de nicotina, é uma outra forma, isso tem a ver com política organizacional. Tá? Aqui eu acho que é a questão que envolve aquilo que você me perguntou, que é a organização do trabalho que valoriza a saúde. Eu acho que esse é o tema mais crítico hoje, né? Todo mundo sabe em que nível de pressão que se trabalha. Todo mundo, não só o médico de trabalho, mas todos os trabalhadores em geral, a administração. Por quê? E qual que é o nosso papel? Eu acho que o nosso papel, naquelas empresas em que isso é muito crítico, é tentar levar a ideia de que a saúde ele é um fator importante para a organização. Uma organização em que a saúde daqueles trabalhadores não está sendo valorizada, ela tende a ser uma organização menos competitiva, menos rentável e assim por diante. Tá? Agora, isso é chave numa política organizacional, vocês concordam comigo? A empresa que não valoriza a questão da saúde, que não olha por esse aspecto, ela realmente não está na linha da promoção da saúde. Tá? O favorecimento da criação do meio ambiente saudável, que também é uma daquelas estratégias, está dentro das políticas organizacionais. Né? Eu tenho um ambiente favorável, eu tenho muitos gases, vapores, eu tenho muito ruído. Como é que é a questão, como é que está sendo tratada a questão do ponto de vista de política organizacional, como é que está sendo tratado o ambiente de trabalho? Tá? E uma outra política que faz parte da política da organização é, nas minhas ações com os trabalhadores, aí em geral ações ligadas a RH, né? Aquelas ações motivacionais, a agregação de familiar independente. Quando eu penso em promoção de saúde, eu vejo que isso é importantíssimo, sabe? Por quê? Porque além do contexto ambiente de trabalho, local de trabalho, condições de trabalho, eu tenho um contexto de vida da pessoa. Tá? Então eu tentar agregar nas minhas ações, trazer as pessoas, os familiares, ampliar um pouco o espectro de participação dessas pessoas no contexto da saúde daquele trabalhador, do ponto de vista de promoção da saúde, é muito importante. Tá? É lógico que eu tenho que ter uma política organizacional que me facilite isso. O que é política organizacional? Quem é que decide aqui? Quem decide são os diretores tais. Eles têm que estar alinhados com esse. Só que para eles estarem alinhados, eu preciso chegar e passar para eles a ideia. Porque muitas vezes eles não têm essa ideia. O problema deles é o negócio, né? A área de negócio. E quem detém o conhecimento na área da saúde são outras pessoas, são os médicos, são as assistentes sociais, as enfermeiras de trabalho, que tem que levar essa mensagem para frente. Tá?
porque senão não vai fazer mesmo, porque foge da área de negócio, é um custo a mais e não tem interesse. Eu acho que é nosso papel tentar implementar isso. Pode falar. Então, o que eu percebi quer dizer que eu devo primeiro fazer, ou ter em conta o perfil epidemiológico da minha população para poder determinar políticas, como por exemplo, política de alta, política do estresse. Você pode até ter políticas gerais, mas você corre o risco, se você não conhece de antemão o perfil da sua população, você pode estar jogando o seu dinheiro, apostando as suas fichas numa área desnecessária. Eu já vi empresa que tinha comprado um programa de prevenção de diabetes, de lidar com diabetes, foi como se tivesse sido um supermercado, e falou, tem uma empresa que faz um trabalho com diabéticos muito interessante, que é conhecido, não sei quem. Tá? A empresa não tinha diabéticos, sabe? A hora que pediram o perfil de saúde, falaram assim, mas eu não tenho diabético, porque já tinham comprado o programa, já ia implementar. Isso tem custo, né? É dinheiro jogado fora. Tá? Por favor. Oi. Quem está falando? Eu queria saber se é prática, subsídio para desconto, para a prática desportiva. Subsídio para a prática desportiva. Tem alguma empresa que faz isso? Faz convênio com a academia, paga... A empresa paga uma parte, paga um trabalhador que quer fazer... Dentro da empresa tem lista de caminhada, tem convênio com empresas, com a academia. Tem um trabalhamento conjunto agora, se a CFK você está fazendo. E isso daí já entra na linha das ações coletivas, que é o grupo de caminhada, sala de convênio com grupos de academia, centros esportivos comunitários. Exatamente o que vocês estão falando. Quer dizer, é uma prática hoje muito conhecida. Muitas empresas entraram no processo de investimento na criação das salas de fitness, né? O único risco é que, se a sua organização do trabalho não for uma organização do trabalho que alinhada com a saúde, é que a sua sala de fitness fique sempre vazia, né? Isso é muito comum, eu cansei de ver isso acontecer. Um investimento pesado em espaço vale ouro, né? Espaço, equipamentos, profissionais de educação física para dar treinamento e tudo mais. Você chega lá às 8 horas da manhã, vazia. Chega ao meio-dia, vazia. Chega às 5 da tarde, vazia. Está sempre vazia por quê? Porque as pessoas estão trabalhando, ninguém deixa sair, vai ser mal visto se estiver na sala de... Então, para você fazer... Então, esse é o tipo do planejamento mal feito. Quer dizer, você investiu muito dinheiro numa prática e, por outro lado, não facilitou a saída das pessoas para usarem aquilo que você investiu, né? Pode servir de propaganda, mas não serve para ter um efeito sobre a saúde. Não estou dizendo que não deva ser feito, tem outros lugares em que funciona bem, né? Mas tem que tomar esse cuidado. Tá? Com ações coletivas, tá? Além dessas que a gente já comentou, a informação continuada sobre promoção de saúde. Promoção de saúde, ela depende um pouco de repetir, ouvir, sabe? Ler no boletim, sai, manda um e-mail. Pessoas, quanto mais ouvir, óbvio, hoje a quantidade de informação que você tem acesso é infinita, né? Você abre hoje, recebe 40 e-mails, vem notícias de tudo quanto é lado, mas eu acho que se for dentro de um planejamento organizado, fala, eu quero fazer um programa para vacina, uma coisa bem específica, manda uma publicação, as pessoas, hepatite B, por exemplo. Né? Hepatite B, vale a pena? As pessoas têm medo, será que eu tomo, será que eu não tomo? É uma vacina de vacinação universal, todo mundo tem que tomar, é só metade, só os homens, só as mulheres. Então faz uma divulgação para quais são as indicações, para que ela serve, isso é muito importante. Protetor de tela é um recurso muito bom. Protetor de tela, sim, isso, para você ir trocando as informações, é isso? Fica na frente do computador no momento que para de uma atividade administrativa, quando volta de casa. Todos esses recursos, né, boletim, jornal, revista, site, e-mail, e-grupo, né, blogs, sabe, essas coisas são importantes. Isso, mas poucos dos meus trabalhadores, hoje, daqui a 2 anos, alguns postos que não estavam
as pessoas que não tinham acesso a essa informação, elas vão ter, né? Eu acho que isso é importante. Telefonar, ligar para as pessoas, eventualmente. Tá? Refeitórios e lanches com alimentos saudáveis. Então essa é a integração do ambiente, da oportunidade da pessoa ter acesso. Não adianta nada eu no consultório ficar, olha, então vamos negociar aqui, o senhor não tem dente, né, que é o caso que você estava comentando. O que o senhor pode comer de fruta? Eu posso comer uma banana esmagada. Ele chega lá na coisa, tem sei lá, uma noz, sabe, coisa desse tipo. Então, isso precisa ser negociado. Aliás, essa coisa da falta de dente no idoso é um dos grandes problemas do eventuado, né? É um dos grandes problemas para essa promoção da saúde. Não só porque ele não tem dente, né, e não vai ter que fazer higienização, não, porque ele não consegue se alimentar adequadamente. Né? Você sabe quanto que uma prótese total, em cima e embaixo, tem dentista aqui? Não. Eu posso falar besteira? Quanto que uma prótese total, em cima e embaixo, restitui de capacidade de mastigação de uma pessoa que é eventuada, um banguela? Vocês fazem ideia disso? Por exemplo, eu tenho todos os meus dentes naturais, eu tenho 100% de capacidade de mastigação. Uma pessoa que não tem nenhum e tem uma prótese em cima e embaixo, total. Quanto vocês acham de porcentagem? Quanto? 20%? Não. Perfeito, 25% chutou. Em geral, as pessoas acham que é muito mais que isso, né? E essa pessoa só consegue comer alimento pastoso. E aí, vocês imaginam o que é alimento pastoso, né? Ricos em fibra que não são. Em geral, são coisas, né, massa, não são grandes fontes proteicas, não tem grãos na alimentação. Tá? São parentes. Então, medida coletiva, refeitórios e lanches com alimentos saudáveis. Tem que negociar mesmo, tem que ir lá. As empresas de alimentação, elas negociam preço e negociam a qualidade. Não sei se vocês já viram um contrato de um prestador de serviço com a empresa. Vocês já viram isso? Olha, vai ter bife uma vez por semana, tem tudo isso especificado. Eu acho que é um papel do promotor de saúde analisar esse contrato. Será que esse contrato está prevendo fruta, legume, verdura? Será que a alimentação está variada o suficiente? Será que ela não está calcando muito no carboidrato? Enfim, aí vê o que está acontecendo com essa alimentação. Tá? Esses contratos eles podem ser negociados, renegociados, assim por diante. Aqui já diretamente na intervenção com as pessoas em grupo, né? Os grupos de ajuda, autoajuda, mutuajuda, né? Na área de nutrição e obesidade, na área de estresse, tabagismo, álcool e drogas. O exemplo clássico é o AA, né? Que as pessoas que são alcoolistas, elas se reúnem, param, que vão parando e tem todos uns passos que eles... Essa mesma dinâmica, a mesma lógica dos grupos de mutuajuda, eles podem ser levados para dentro da empresa, com grupos de nutrição, tá? Com grupos de outra natureza. Mesmo o tabagismo, muita gente fala, mas os tabagistas não vão se abrir na frente. Depende da empresa, depende do clima da empresa. Eu já vi várias empresas fazerem grupos de tabagismo e dando muito certo, conseguir reduzir mais ainda, além das políticas anti-tabagismo, não pode fumar no ambiente de trabalho, né? Todo aquele aspecto geral, tá? Do ambiente saudável que estava lá no slide anterior. Ginástica laboral, prevenção de dor e levo. Isso aqui é uma prática, né? Várias empresas, talvez a maioria hoje, não sei nem quantificar isso, já tem alguma iniciativa coletiva interna para prevenção de dor e levo, através de modificação de ambiente de trabalho, através de intervenção na organização do trabalho, colocando pausas, tá? Mudando o mobiliário, trabalhando um pouco a questão individual e assim por diante. E os programas de vacinação, que também são ações coletivas úteis no ambiente de trabalho. Isso daqui, obviamente, isso aqui não encerra, são só exemplos que eu estou jogando e vocês, se quiserem, vão falando. E por fim, passei direto.
E por fim, além das ações, das políticas públicas, das ações coletivas, as ações individuais, que foi tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Então, a informação individualizada, né? Uma coisa é você passar um boletim que tem uma informação inespecífica, que todo mundo vai ter acesso. Outra coisa é você fazer uma informação dirigida para a necessidade específica daquela pessoa, tá? Também, novamente, todas essas formas, principalmente as consultas, né, são possíveis de serem incrementadas. O aconselhamento dá no nível de motivação e monitoração dos hábitos saudáveis e tratamentos em consultas ou por telefone. Isso se faz muito, é muito frequente hoje, fora do Brasil, no Brasil.